Boa noite, meus queridos amigos. É um prazer estar aqui com vocês nessa casa abençoada mais uma vez, a convite do meu querido amigo Aidar. Já tive aí algumas vezes, foi um prazer muito grande. E agora com vocês em uma outra forma, né? Pelo momento que a gente está vivendo hoje em dia aí com essa questão da pandemia. E estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre Evangelho, sobre questões que podem nos ajudar a nos desenvolver mais em direção a Jesus. Um dos temas que eu gostaria de trazer para vocês hoje, para a gente discutir e refletir, além desse pequeno vídeo que a gente está fazendo aqui, é como eu me comporto no meu dia a dia, como é que eu me comporto, como é que quando eu saio da casa espírita. Ou seja, eu chego na casa espírita, eu recebo as bênçãos daquele lugar preparado, com uma atmosfera positiva, bons espíritos, eu ouço a preleção do Evangelho, eu tomo meu passe, eu rezo, eu reflito sobre algumas coisas. Só que tem uma hora que eu viro as costas para o centro e vou embora para minha casa. O que faço eu com o conhecimento que eu adquiri naquela noite? Com as sensações, com as minhas emoções, com a conexão que eu fiz com o plano espiritual, com Jesus, como é que eu levo isso para minha casa? Isso é uma questão importante para a gente começar a perceber, porque o centro espírita e o nosso desenvolvimento no Evangelho de Jesus requer que a gente consiga, aos poucos, de uma forma sustentável, incorporar certos aspectos na nossa vida do dia a dia, na nossa família, no nosso lar, no nosso comportamento. Como eu faço isso? Como é que eu trago o Evangelho para dentro da minha vida? Então, primeiro a gente precisa ter um pouco de vontade de fazer isso, né? A gente tem que agir através da nossa vontade e começar aos poucos refletir em algumas questões e incorporar certos hábitos na nossa vida diária. Por exemplo, o Evangelho é um convite a mudarmos certos hábitos que nós possuímos e a incorporar outros hábitos que ainda não possuímos. Então, uma primeira sugestão é que sempre quando a gente pensar no sentido de mudar algumas coisas na nossa vida, tanto no sentido de tirar algumas que talvez não sejam mais tão interessantes, como no sentido de colocar outras coisas, a gente faça isso em pequenas doses. Que a gente não pense muito grande. Por quê? Porque começando pequeno, começando de uma forma mais simples, a gente consegue aos poucos crescer naquele movimento. Uma mudança pequena não pesa tanto no nosso dia a dia, não toma tanto tempo da gente e não exige tanto esforço da gente. E isso ajuda muito a gente a conseguir continuar, a transformar uma aspiração, a transformar uma ideia em um hábito na nossa vida. Então nós temos aí para começar o hábito do Evangelho no lar, o hábito de preces, pelo menos na hora de deitar, quando eu acordo para começar meu dia. E eu também começo a refletir como as lições do Evangelho, como as questões que eu vejo abordadas no centro dizem respeito com a minha vida. O que faço eu para me alinhar cada vez mais com as propostas do Evangelho? Então isso é também importante, porque senão eu corro o risco de ir a um centro espírita ou de fazer o Evangelho como a gente assiste um programa de televisão, uma ida ao teatro, né, que eu me apronto, vou, gosto de ir ao teatro, gosto de assistir um concerto musical, aprecio aquilo,
Mas quando eu volto para minha casa, normalmente sobra uma boa sensação, fiz um programa agradável, foi uma coisa bacana, conto para alguns amigos. Mas não é uma coisa que muda nada substancialmente na minha vida, né? Eu não passo a fazer algumas coisas a mais ou a menos em função disso. Sobra um sentimento talvez de bem-estar, de prazer por ter vivenciado algumas horas agradáveis com amigos ou com a família. Isso também pode acontecer quando eu assisto um programa na minha casa, de televisão, um evento esportivo, né? Reúno algumas pessoas e me divirto com aquilo ali, presto atenção. Só que a atividade no centro espírita, a atividade do Evangelho, ela exige um pouco mais da gente do que apenas curiosidade, do que apenas o nosso silêncio para ouvir o que as outras pessoas estão falando. É importante que o Evangelho cumpra a sua função primordial. E qual seria essa função primordial do Evangelho? Seria a função de converter-nos, ou seja, nos transformar. Um poder transformador que muda o nosso íntimo, muda a nossa perspectiva, acrescenta novas lentes pelas quais nós passamos a enxergar o mundo. Claro que de uma forma gradual, não existem mudanças da noite para o dia, principalmente mudanças importantes, né? Existem coisas que vão lentamente ganhando corpo na nossa vida. Então o Evangelho é uma questão de conversão e não de convencimento. Nós podemos ouvir o Evangelho, ler o Evangelho, e nós concordamos com tudo que está ali. Olha, isso faz sentido. O meu bom senso diz que, ok, isso é bacana, isso é uma coisa legal. Só que aí eu fecho o Evangelho, toco minha vida normal e esqueço totalmente daquilo. Aquilo não conversa com a minha vida, é como se fossem duas coisas separadas. E o importante é que a gente aos poucos comece a incorporar na nossa vida. Que eu consiga levar essa luz do Evangelho, essa luz que eu vejo dentro da casa espírita, para dentro de mim, para dentro do meu lar e para junto das minhas relações, pelo menos aquelas mais próximas de mim. A minha forma de lidar com as pessoas, minha forma de me relacionar com os diferentes e as diferenças, com a forma de me relacionar com as coisas que não necessariamente eu gosto tanto. E aí, como é que a gente está fazendo essa relação? Como é que a gente está cultivando esse Evangelho de Jesus, as lições do Mestre dentro do nosso dia a dia? O que eu aprendo no centro? Será que fica lá no centro? Quando eu vou embora? E eu marco o encontro com aquelas coisas daqui a uma semana de novo? E fico mais 40, 50, uma hora e pouco exposto a isso, e depois simplesmente eu esqueço e volto a ser quem eu sempre fui. O Evangelho é uma semente transformadora, mas para que essa semente possa realmente vingar, é importante que a gente cuide da terra boa onde vai ser colocada essa semente. E por ora, essa terra boa é a nossa mente, que raciocina, que reflete a respeito daquilo que recebe. E sem dúvida nenhuma, o nosso coração. Então, se essa terra for boa, com certeza essa semente vai florescer dentro da gente. E esse florescimento vai nos transformando pouco a pouco. Agora é importante que a gente cuide dessa terra, da mente e do coração, para que as sementes boas floresçam com todo o seu potencial. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que nós possamos levar conosco as luzes que a gente consegue absorver na casa espírita, na leitura do Evangelho, para o nosso dia a dia, para as coisas mais simples da nossa vida, aos poucos e de forma consistente. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês conversando e trocando algumas impressões a respeito dessas questões.
Fiquem com Deus. Um beijo muito grande.